vocês no canal Antônio Carlos. Eu fiz um vídeo que é intitulado Os Mortos-Vivos, né? Ou vice-versa. E essa passagem editada é do livro de Tomé, no manuscrito de Tomé, ela nos engana. E era esse a grande descoberta, o grande conteúdo que eu queria passar para vocês aí, né? Então é dito ali que os mortos não estão vivos e os vivos não morrerão. Essa passagem ela foi ditada dessa maneira para que nós não entendêssemos que o conteúdo, né, dessa grande informação que está nesse manuscrito aí. Então ele é dito ali que os mortos estão vivos, os vivos não morrerão. Mas se você puxar os originais aí dos manuscritos de Tomé, e se você usar a sua inteligência, né, essa grande ferramenta, essa grande arma foi dada pelo nosso Pai verdadeiro, o que esteve aqui, está dizendo ali que esses mortos, ou melhor, esses vivos que estão aí, a humanidade que segue essa besta, que ressuscitou, que a história é contada depois da morte, da ressurreição dela, que é celebrada no Natal, que é celebrada na Semana Santa, na Sexta-feira da Paixão, na Páscoa, essas pessoas elas não estão, elas estão mortas. Então ali é ditado de uma maneira que você não entenda, né? Os mortos não estão vivos, é claro que os mortos não estão vivos, né? Mas que esses vivos, que se dizem vivos, e isso é toda a humanidade, elas estão mortas. E o nosso Pai verdadeiro disse lá, uma vez, né? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Deixe que os mortos cuidem dos mortos. Porque aquele que me segue, aquele que descobre essas verdades, na realidade eles estão vivos, eles nasceram novamente. E foi dito lá para Zaqueu, de um novo nascimento que ele não conhecia. Esse nome aí, esse personagem Zaqueu, né, que eu nem sei se esse é o nome verdadeiro, mas sei que isso talvez a gente não trabalha com talvez, isso aconteceu, né? E se não aconteceu, se o sistema colocou lá, né, ele deu um tiro no próprio pé. Então ele é dito que de um novo nascimento, né? Como pode nascer um homem de novo, sendo velho, entra no ventre de sua mãe, né? Aquele que nascer das verdades que foi contada pelo nosso Pai. Então esses mortos que se dizem vivos, ou esses vivos que se dizem vivos, na realidade eles estão mortos. Mas todos os mortos que nasceram dessa vida, que nasceram dessas verdades, perdão, eles viverão. Vocês estão compreendendo, né? Então, os mortos estão vivos, mas os vivos, eles não morrerão. Os que nascem disso não morrerão, não provarão a morte. Aí cita aquela passagem de João 8:45, você pode entrar lá que você vai ver, né? Alguns aqui estão que não vão morrer, né? Não vai provar a morte. E como pode você dizer isso, né? Que não vai morrer, sendo que morreu lá todos os profetas, inclusive o nosso pai Abraão. Então, eu precisava fazer esse respaldo aí. Eu fiquei sem fazer vídeo alguns dias aí, né? Por causa dessa passagem aí. Buscando para me entender realmente o que isso estava querendo nos dizer, né? Essa informação, essa grande informação que se encontra aí no manuscrito de Tomé, que é uma bomba, né? Então, todas essas pessoas que estão aí, as pessoas que estão buscando o nome, que estão atrás de nome, atrás disso, daquilo outro, de historinha, né? Que faz parte também do cotidiano, da história verdadeira, mas que a grande informação verdadeira é essa a respeito da morte, a respeito do nome que será revelado. Muito sério isso aí. Uma outra passagem muito importante que se encontra no manuscrito de Tomé é quando ele fala ali que se dois estiver em uma casa e fizer as pazes nessa casa, dirão a essa montanha, salte daqui para colar, e ela vai obedecer. Dois, né? E quem é esse dois lá no caso? O pai e o filho. Quem é esse filho? Você. Eu estava trabalhando nisso esse tempo todo aí, esses dias que eu fiquei afastado, buscando essas informações, tanto aí nos manuscritos, em todos eles, né? E também aí nas escrituras, a cotidiana, a João Ferreira de Almeida, a do judaizado, a Bíblia de Jerusalém, a dos católicos, né? E em vários lugares, em várias passagens das escrituras, inclusive no livro de Mateus 5, no livro de João 14, fala a respeito disso.
Quando os pais falaram, vós sois a luz do mundo. Ali é blasfemado para a luz. Né? E não pode pegar uma luz, uma cidade edificada e colocar atrás de um monte. Não tem como você fazer isso. Ou esconder uma luz dentro de um alqueiro. Porque você não pode apagar o brilho dessa luz. Falando ali para os seus discípulos, e vós sois a luz do mundo. E aqueles que creem nisso que eu estou falando aqui, farão obras maiores do que a minha. Farão obras maiores do que a dele que tinha vindo aqui nessa imagem. E nós vamos falar disso aqui, nesse vídeo aqui. Para que, olha como é que é dito ali, do jeito que você não entenda. Para que o vosso Pai, né, ele seja glorificado, o vosso Pai que está no céu seja glorificado. Mas a palavra céu é uma passagem ditada para você achar que isso está fora. Isso na realidade está dentro. Então o reino ele está de dentro para fora, né, e não de fora para dentro, igual as pessoas buscam no centro de pedra. Estão me entendendo? Coisas físicas, buscando isso lá, acolá. Né? Aqui, e o próprio Pai contém os 5 sons, isso vai ser revelado para nós em silêncio. Essa também é uma grande informação, tá? Ele fala a respeito disso. O vosso Pai que está em vós seja glorificado pelos homens que os vê aí no mundo. Não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Olha o que ele fala. Vocês não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Que eu e ele somos um só? Isso se encontra também em Apocalipse, o castigo dos senhores do mundo, quando ele está mostrando para aquele cidadão, para aquele personagem ali, o que ia acontecer. Eis que eu estou às portas e bato. Pode ser uma coisa ditada? Pode ser uma coisa ditada pelo sistema, mas novamente eu vou relatar para vocês que o sistema deu um tiro no próprio pé. E aquele que abriu, eu entrarei e cearei com ele, seremos um. Inclusive, existem hinos católicos que falam a respeito disso. Estão me entendendo? Então, isso são informações para os dias de agora. Informações para os dias que você está vivendo agora. Quando você abre os apócrifos de João, está falando a respeito disso. Ele não é corpóreo, nem incorpóreo, ele não é grande, ele não é pequeno, né? Ele é imensurável, porque ninguém existiu antes dele para medir. Ele é ingovernável, porque não existe ninguém acima dele para governar. E a passagem mais importante quando diz que ele é inominável. Então, essa história de você estar procurando um nome, para dar um nome àquele que existe antes de tudo, é uma história... Nem é uma história, é uma fábula. Isso sim realmente é uma fábula. Agora entendemos por que esse nome será revelado àqueles que são dignos dele. O nome será revelado para aqueles que são dignos desse nome, o que buscar e crer nessas verdades. Eis que o reino está dentro de vós. É citado no manuscrito Tomé, o reino. O que é reino? A verdade que as pessoas buscam, ela está dentro e não está fora. Ela não está assim para você procurar no infinito, né? Quando os que guiam vos disser que o reino está no céu, então as árvores do céu procederão. Né? Quando vos disser que está no mar, os peixes procederão, porque o reino está dentro de vós. O reino está dentro do seu interior. Então, aquilo que nós buscamos, as verdades que o ser humano busca, eu falei isso ontem na rua, gente, e causou ali uma coisa incrível, que as pessoas, elas balançam a cabeça mesmo, elas balançam a cabeça dizendo que a gente está ficando maluco, né? Eu falava isso ali para algumas pessoas ali na cidade, aqui de Angra dos Reis, a respeito aí do Jesus, né? E falei a respeito desse reino aí. Então, tudo que a gente busca do Jesus, que ele é a morte, a besta que ressuscitou. Eu falo isso agora abertamente, né? E só vê quem não quer. Para que seduz a humanidade aí, com grandes prodígios e grandes milagres, e é o nome mais adorado de todos os tempos, falado em todos os setores aí, não vou ficar citando quais são, né? No esporte, na música, na história, contado no Congresso, no Planalto, enfim, em todo lugar esse nome está, e esse nome é exaltado, né? Ele é louvado, ele é cantado, e ele não faz nada para ninguém. Porque é uma coisa que você busca, é um reino que está fora. E o reino está dentro, porque nós somos esse templo verdadeiro. Esses dois senhores citados é a morte e a vida. Quando ele diz, olha, não pode amar um senhor, né? Há de odiar um e amar mais o outro, ou amar mais um, né? Odiar o Beltrano ou o Ciclano. Vai estar falando de dois senhores ali, né? E esses dois senhores são esses dois senhores aí, a vida e a morte. E quando você pega ali Apocalipse, ainda vou chegar numa bomba ainda, vocês vão, tá? Se prepara.
é dito ali que de uma segunda morte, né? Olha para você ver. E essa será a segunda morte. Fazendo referência, os manuscritos de Tomé, que as pessoas que crêem nessa morte, elas vivem como mortos. Essa é a primeira morte. Então, todas essas pessoas que vivem aí falando de nome, buscando um reino exterior, na realidade estão zumbizando. Eles vivem como aqueles filmes apocalípticos aí de Resident Evil, enfim, vários filmes aí que falam, que mostram essa zumbilândia, né? Elas vivem como se estivessem mortas, acreditando que estão vivas, mas na realidade estão mortas. Cara, isso é seríssimo. Isso é muito sério. Isso é muito sério mesmo. As informações que eu estou trazendo agora para vocês. Se você pega todos os ensinamentos, e já começa falando ali, né, que todos que conseguir entender os códigos, o significado daqueles ensinamentos, que foi ditado em cima do livro de Mateus, de João, de Lucas, de Marcos. Esses manuscritos estavam, foi achado, né, ali no Egito, me parece que 52 papiros ali, né? E muitos desses manuscritos que nós falamos deles hoje estavam ali. E é claro que eu nem creio nisso, nessa passagem que foi achada no Egito, porque talvez estava lá já com eles, né? E eles não. Eles... Mas, no caso, se tivesse coisa, por que eles não editou? Porque existem coisas que os homens temem em mexer. Então ali foi ditado, principalmente por Constantino, coisas que eles conseguiam dominar e faziam com que a humanidade fosse escravizada por aqueles ensinamentos que eles estavam mostrando ali. E tanto é que esses ensinamentos de hoje é que se levam as pessoas para os tempos de pedra. Fez com que essas pessoas entrassem aqui, em busca aí desse reino perdido, que é citado em várias passagens aí, tanto em livro, tantos em filme, e algumas músicas cantadas aí, se você prestar bastante atenção, falando aqui das terras verdadeiras, que é essa que você está pisando, que é odiada por todos aí. Inclusive, estão para viver aí um grande colapso, né? Se preparem aí. Racionamento de energia, racionamento de água, racionamento de alimento, racionamento de combustível, né? E quando você pega o Brasil, é um país que ele tem a maior diversidade, né? O maior país do mundo, aí geograficamente falando, de água doce, né? Onde tem a maior reserva de água doce do mundo, e de alimento nem se fala. Então, incrível isso quando se fala de racionamento de água, né? Racionamento de alimento nessas terras aqui, que é fértil, essas terras que é um celeiro do mundo, que é ele, não eu que estou falando, mas as pessoas que dizem isso aí nas reuniões da ONU. Foi dito na Copa dos Américas pelo Jair Bolsonaro, né? Entendeu? Então, só você usar a sua inteligência, você vai ver isso aí. O que essas pessoas estão preparando para nós, né? No manuscrito de Tomé, tem uma passagem ali muito interessante a respeito da nossa origem, a respeito do nosso Pai verdadeiro, contém os 5 sons, o som de I, E, O, I, A, né? Que será revelado em silêncio. É dito ali assim, quando vos perguntar qual é a vossa origem, quando vos perguntar de onde vocês vieram, então vocês vão dizer, quem está falando isso? O nosso Pai verdadeiro falando ali. Para esse personagem que nós conhecemos por Tomé. Viemos da luz, do lugar da onde a luz nasceu dela própria. Nós originamos da luz, do lugar aonde a luz originou dela própria, se manifestou, se estabeleceu, se manifestou-se. E quando vos perguntarde, vós existo? Então vocês vão responder que nós somos os eleitos, filhos do Pai vivo. Olha para você ver o conteúdo que tem essa passagem
no livro de Tomé. E quando vos perguntardes, qual é o sinal do vosso Pai em vós? Então, é para nós respondermos silêncio, repouso e movimento, ação. O sinal do nosso Pai em nós é esse: repouso e movimento, ação e silêncio. O que se encontra aí nas suas escrituras. Quando vos orares, entrai no seu quarto, fechai as suas portas. Essa aí é uma passagem ditada, porque o vosso Pai que está oculto, né? E oculto por quê? Ele está aqui dentro. É tudo em silêncio. Então a manifestação dessa força, desse poder, que as pessoas buscam nos tempos de pedra, cantando o ratatá, né? Falando aquelas línguas mentirosas, sapateando, pulando, mostrando assim as mãos como se fosse lá um honrado lá do filme, lá do desenho do Thundercat, né? Como se aquilo fosse sair ali coisa da mão dela. É tudo mentira. É tudo coisa do Deus desse século. Porque na realidade, o nosso Pai, ele repousa em silêncio e ele se manifesta em silêncio. É por isso que o nome será revelado àqueles que são dignos dele. Isso que vos ouvistes em oculto, anunciais no telhado. Anunciais que o nome não. É para nós anunciar essas verdades que o Antônio Carlos está falando para você agora. O nome será revelado e esse nome é o nome que neutraliza o poder da morte. Nós temos que falar isso, sabe? Os quatro cantos da terra, todas as pessoas, sem, sabe, ter vergonha, sem timidez, sem medo, sem nada. São as duas verdades que nós temos que falar. Isso é ação, isso é movimento. O nome será revelado em silêncio, será revelado em repouso. Muitos dos que aqui estão não provarão a morte até ver o reino do céu. Ver o quê? Ver isso acontecer dentro dela. Essa grande transformação que é fada de Zaqueu, para esse personagem Zaqueu. É necessário você nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, de modo algum poderá ver o reino blasfemado para Deus. Ver o reino de Deus. E todos aqueles que creram foram dado a ele o poder de ser chamado filhos. Filhos de quem? Filho desse Pai vivo, desse Pai inominável que vive e reina para aqueles que crêem nisso que eu estou falando agora. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Essa é a grande informação, essa grande busca que o ser humano tem feito desde que o mundo é mundo. E uma outra coisa que eu estava vendo ontem, né, na Escritura, é quando ele fala ali no livro de, não sei se é Mateus, é tantas informações aqui dentro dessa cachola, né? Esse que eu não vim destruir a lei e os profetas. Olha como é que ele fala contra os profetas e contra as leis, essas leis mentirosas, esses profetas que profetizaram mentira e contaram mentira o tempo todo. E continuam contando até os dias de hoje. Porque quando você segue essa linha de raciocínio, né, de busca de nomes, quando você segue essa linha de raciocínio de buscar essas mentiras que é contada aí nos templos virtuais, nos templos de pedra, que é a mesma linha de raciocínio dos templos de pedra, você está buscando esses nomes, né, que na realidade são nomes de engano, são caminhos de morte. Porque a morte está por trás disso aí. A morte espiritual, a morte que é um ser, né? E você se torna filho porque você também é um morto. Embora você tenha aí na sua mente uma ideia que você vive, que você está vivendo. Mas você vive numa escuridão, numa cegueira total, que é citado no manuscrito também. Né? Vós sereis essa pobreza e virei nessa pobreza. Olha para você ver isso aí. Pobreza de ignorância, de escuridão total. Principalmente as pessoas que falam aí que a morte é isso, a morte é aquilo outro, é preciso morrer para ver Deus. Essa ideia, ela já vem te acompanhando desde que você nasce. Porque só tem duas certezas, uma que você nasceu, a outra que você vai morrer. Depois que nasceu, você tem uma certeza que você vai morrer. Mas quando você pega essa passagem, e que tem nessa passagem várias outras passagens, né? Aí, principalmente aí nos manuscritos, fala a respeito disso.
dessa neutralidade da morte através de um nome que está acima de todos os nomes. Gente, isso é seríssimo. Isso é muito sério. Essa manifestação da luz, essa manifestação da imagem, né? Quando o Pai se manifesta ali nos manuscritos de João, e, a sua imagem ela é vista, e os invejosos, né? Que inveja também é o nome de um demônio, né? Esse Deus ciumento, então ele quer fazer, ele coloca em ação um plano de fazer um homem, para que esse homem fosse um poder para eles. Vai para você que eles não têm poder, né? Para que essa luz, para que essa imagem fosse poder para eles. E quando eles fazem, e ele sopra do poder dele, que veio lá de cima, isso é uma passagem muito séria, que muitas pessoas têm batido cabeça aí, porque esse poder que foi soprado não é aí desse arconte-chefe, que é um demônio, né? Que é essa própria morte, mas veio do lugar da onde ele veio, porque ele foi criado por um ser, né, que era... E você precisa buscar isso aí. A gente não pode nem falar muita coisa aqui, senão as pessoas confundem a cabeça, daqui a pouco aquela chuva sabe, de ligação a respeito disso aí, né? Então essa é a origem, não só a origem do homem perfeito, mas também desses seres que reinam aí no planeta. Os criadores dessas raças, né, humanoide, que se parecem com a raça verdadeira, mas que por trás delas escolhem ser um outro tipo de ser, né, reptiliano, e isso é verdadeiro, tá? Isso é seríssimo. Eles têm uma imagem, mas eles não são. Porque eles sujaram o espírito verdadeiro com o espírito falsificado dele, e se encontra no manuscrito de João ali. E não vou pular de uma coisa para outra, para não confundir a cabeça de ninguém. E nós somos essa imagem. E a imagem é filho, é por isso que o nosso Pai ele fala a respeito disso. Quem me vê, vê a mim, vê o Pai. E quem crê nisso que eu estou falando, é semelhante a mim. Então, quando você crê nisso, e isso está dentro da pessoa, essa crença não é uma crença, sabe, de falar, de gritar ou de cantar, sabe, de compor, de pregar, mas é uma coisa que está dentro de cada um de nós, está no DNA do ser humano. Quem crê nisso, que o Pai verdadeiro fala ali, ele também se torna como ele passava ali para os discípulos. Quem me vê, vê o Pai. Então, se você crê, você também é semelhante a mim. E esse Pai que está invisível, esse Espírito invisível, que você é a semelhança dele através da luz que eles viram ali. Então, você passa essa casa, ou melhor, essa casa, ela passa a ser habitada por esse ser poderosíssimo, nosso Pai, que neutraliza o poder, todo o poder da morte, que também tem um poder aí. E não é um poder pequeno, não. Todo mundo sabe disso aí que eu estou falando. Isso é sério. Então a única forma de nós neutralizar toda a magia, todo encanto, todo o poder de sedução, de escravidão. E quando eu falo de poder de escravidão, eu estou falando de todos eles, tá? Aquilo que seduz, aquilo que escraviza, é crer nessa grande e única descoberta de que um nome será revelado. E esse é o nome que neutraliza o poder da morte e que tudo que você busca encontra dentro e não fora. Estão me entendendo, gente?
Às vezes é difícil de entender isso que a gente passa aqui. Mas quando você abre a sua mente e usa essa ferramenta chamada inteligência, é que você começa a descodificar isso que está aí codificado aí nas escrituras. Na própria escritura de João Ferreira de Almeida, na escritura de Jerusalém, Bíblia judaizada, Bíblia católica, e outras e mais que existem aí pelo mundo aí, né? Que foram aí editadas por esses senhores do mundo. É por isso que essas pessoas que estão aí, principalmente os líderes, né, religiosos e políticos, eles sabem dessas verdades, os historiadores, os grandes roteiristas. É por isso que eles criam esses filmes aí, esses filmes de ficção. Mas, na realidade, por trás de toda ficção, existe ali uma pontinha de verdade. O que essas pessoas fazem aí. Existe um poder, existe uma força, existe uma energia dentro de cada ser humano que ele não tem noção do que ele é capaz. Existe dentro de cada ser humano, dos que são a raça do homem perfeito. Os que vêm da linhagem do Filho verdadeiro, que é dito ali nos apócrifos de João, nos manuscritos de João. Para falar essa palavra apócrifa, as palavras quer dizer escondido, oculto. Ela está mais oculta. Existe um poder dentro de cada um de nós que você não faz noção do poder que nós temos e nós não sabemos usar porque nós somos ignorantes. Ou nós éramos ignorantes até agora. Porque nós vivíamos como morto, porque nós adorávamos aquilo que é morto. Adorávamos o nome de um morto, nomes de mortos, imagem de mortos. Isso é muito sério, seríssimo isso aí. Dentro de cada ser humano existe esse poder. Dentro de cada ser humano existe esse poder que é dito em várias passagens ali e nós não sabíamos. Quando dois em uma casa fazer as pazes, esse poder será revelado. Esse nome será revelado. Que poder é esse, Antônio Carlos? Ou que dois são esses? O pai e o filho. Filho é eu, é você que crê nisso aí. E o pai é esse que vai se manifestar em silêncio e em movimento, em ação. Manifestar em poder e revelar o nome antes da morte. Antes da morte. Agora eu sei porque a gente perde o medo da morte. Você não tem medo de passar fome, de passar sede, de guerra. Você não tem medo de ser preso, de ser torturado, de passar, sabe, por necessidade, de morrer numa fogueira. Igual aconteceu com algumas pessoas que creram nisso e viram isso aí. Prova disso foi um desses aí, né? A quem você conhece por Estevão. Essa passagem editada ali, que conta só algumas coisinhas dele ali. Vê que o tempo todo ele falou contra os judeus da ONU, contra o sistema, assim como o Antônio Carlos está falando agora aqui. Sem temer a morte. E o nosso pai também fala o tempo todo a respeito disso aí. Isso é muito sério. Para provar para você que essa morte é uma grande mentira, quando você pega aquela tentação do deserto, já fiz vídeo falando sobre isso aí no Facebook, né? A tentação do deserto, o Satanás ele fala isso aí para o nosso pai verdadeiro. Ah, é? Você disse que não morre, não? Eu só vou crer se você saltar desse templo aqui, desse pináculo aqui. Se você saltar, eu vou crer que você não morre. Você realmente é isso que você está falando aí. Olha a morte tentando aí a vida. Aí eu vou crer.
Todas essas passagens elas foram editadas de uma maneira para você não entender. Mas agora ninguém pode mais nos enganar. Entendeu? Então, dentro de cada um de nós, quando você busca a sua origem, a sua origem está nessa luz que nasceu do lugar. Você veio da luz que nasceu dela própria e se manifestou através da sua imagem, e você é essa imagem. Entendeu? Isso é muito sério. E qual é o sinal? E eles perguntam isso para nós agora. Eles vão perguntar isso para nós, sempre está perguntando. É isso aí. É silêncio. O nome será manifestado em silêncio. O nome que foi falado uma vez, que ele traz ali. Talvez ele nem falou o nome. Isso é uma outra coisa que vamos buscar. Porque ele falava em parábola. A voz é dada falar em parábola. O reino do céu. Blasfemado para o céu. Para que o vosso Pai seja glorificado em vós. Ali blasfema para o céu. Para dizer que isso está, sabe, acima das nuvens. Ou que você não possa pegar, que você não possa apalpar. Mas isso está em nós. O nosso Pai será glorificado em nós e o mundo verá isso aí. O que é o mundo? A morte. Os mortos. Os que dizem que estão vivos, mas são mortos. Mas estão mortos, porque adoram a morte. E o discípulo é igual ao seu Senhor. Olha o que ele fala lá. O discípulo é igual ao seu Senhor. Se você adora o Jesus, se você adora o Yahweh, o Yahush, o Yeshua, você adora o Yahweh, o Yahvé, a Maria Aparecida, a Fátima, e todos esses nomes, né, e todos esses rostos, mas que por trás existe uma serpente ali, né, venenosa, peçonhenta, um dragão, que é mostrado em vários desenhos aí, você vive como esses que estão aí mortos. Essa é a primeira morte. A segunda é que ela vai fazer com você. Mas se você sai desse sistema de morte, e isso ia acontecer agora, e passa a acreditar nas coisas que você começa a ver agora, e você sem questionar, você precisa questionar aquilo que foi te ensinado para você, essa é a grande sacada, você vive. Entendeu? Essa mensagem que eu não consegui passar no primeiro vídeo. Os mortos, né? Esses que se dizem vivos, eles estão, na realidade, mortos. Estão vivendo como mortos. Já estão mortos, né? Falta a segunda morte. Mas todos aqueles que vivem, todos aqueles que nasceram do Pai vivo, eles não provarão a morte, eles não morrerão. E todos que conheceram o significado desses ensinamentos, não só desses aí de Thomas, Tomé, Tomás, sei lá, né? Eles também não morrerão, porque um nome será revelado em silêncio, e quando esse nome será revelado em silêncio, haverá uma ação, haverá um movimento, e esse movimento, essa ação que neutraliza o poder da morte sobre todas as pessoas que crêem nisso que eu estou falando aqui agora. Entendeu, pessoal? Um forte abraço a todos vocês aí no canal Antônio Carlos, tá? Então esse é o sinal do nosso Pai em nós. É silêncio, é repouso, é movimento, é ação. E esse nome será revelado para que essa ação neutralize o poder da morte. Já tem feito uma reação no mundo todo. E você vê que quando você... um grande sinal disso aí é quando você é rejeitado. É quando você é apedrejado, quando você é caluniado, sabe, difamado. Isso é só o começo, tá? O maior de todos os milagres, o maior de todos os prodígios aí desses não blasfemados é isso aí. É esse aí. A maior de todas as informações é essa aí. O nome que será revelado, e esse nome que está acima de todos os nomes que nenhum homem conhece, que neutraliza o poder da morte. Essa é um nome conhecido e falado aí no futebol, falado em todos os segmentos esportivos, na política, é falado nas reuniões da ONU, é falado por todos os líderes religiosos, políticos, cantores, jogadores, enfim. Seu pai, sua mãe. Você conhece esse nome aí? Todos esses nomes aí foram ensinados e todos esses nomes são o nome da morte. Valeu, pessoal. O nome que é vida, ele será revelado em silêncio. Um forte abraço a todos vocês aí.